Gente, eu abaixei Duolingo. Não sei se você sabe o que é Duolingo. Mas Duolingo é um aplicativo que a gente pode aprender inglês, espanhol, um monte de coisa. E eu coloquei só inglês. Daí eu aprendi como se fala café. Eu aprendi como se fala oi. Eu aprendi como se fala ou. Café, coffee. Oi é hello. Ou é or. É bem legal, gente. Se vocês quiserem, abaixem. Não estou sendo patrocinada, não. Mas eu quero falar. Tchau. Só queria falar isso mesmo. Beijo, beijo.